Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje celebramos um santo português, São Nuno de Santa Maria. Talvez o reconheçamos também com outro nome, Nuno Álvares Pereira, o nome com que ficou imortalizado nos livros de história, pelo papel importante que teve na história do nosso país, pelo seu brilhantismo como estratega, como comandante militar. E para alguns causa uma certa estranheza o facto de que alguém assim, uma pessoa com uma posição social importante e, além disso, um guerreiro e líder de tropas, possa ser declarado santo. Talvez alguns pensem que chegou a ser santo porque teve uma fase da sua vida onde esteve para aí nas guerras para um lado e para o outro e muito afastado de Deus, e uma parte final em que esteve a fazer penitência pelos seus pecados, de tal maneira que até chegou a ser santo. Mas isto não é verdade. Na homilia da sua canonização, o Papa Emérito Bento XVI falava precisamente da alegria que tinha por dar este exemplo à Igreja. Uma figura como a de Nuno Álvares Pereira, que mostra que é possível ter uma vida de fé e uma vida de oração em contextos pouco favoráveis. E dizia Bento XVI, é a prova de que em qualquer situação, mesmo de caráter militar e bélico, é possível atuar e realizar os valores e princípios da vida cristã, sobretudo se esta é colocada ao serviço do bem comum e da glória de Deus. É possível ser santo em qualquer circunstância, em qualquer profissão honesta, como é o caso desta nobre profissão militar, que é um serviço ao país. Mas isso exige, para qualquer pessoa, para aquele que é sacristão numa igreja e para aquele que integra as forças especiais de um exército, exige um combate. Aliás, é isso que a Igreja destaca na missa de São Nuno de Santa Maria, na oração coleta, dirigindo-se a Deus e dizendo: Senhor nosso Deus, que destes a São Nuno de Santa Maria a graça de combater o bom combate e o tornastes exímio vencedor de si mesmo, concedei aos vossos servos que, dominando como ele as seduções do mundo, com ele vivam para sempre na pátria celeste. No fundo, ao olhar para a vida deste santo, nós dizemos a Jesus: Senhor, ajuda-me também a mim a combater um bom combate. Aquele combate interior que nós todos temos de travar contra aquilo que está mal em nós e, com a graça de Deus, poderemos vencer. E este combate foi algo que o São Nuno viveu ao longo de toda a sua vida. Ele nasceu em 1360, passou a sua infância e a adolescência no ambiente da corte, onde se destacou, de tal maneira que foi destinado para o serviço pessoal do rei Fernando, quando tinha só 13 anos. Depois casou-se cedo, teve 3 filhos, 2 rapazes que morreram quando ainda eram pequeninos e uma filha, Beatriz, e quando tinha apenas 23 anos foi nomeado o Condestável, isto é, o comandante supremo do exército. Como bem sabemos, foi Nuno Álvares Pereira que conduziu o exército português muitas vezes à vitória e todos nós recordamos o papel que teve na famosa Batalha de Alves Barrota. Mas essa vida guerreira militar de Nuno era acompanhada por uma espiritualidade sincera e profunda. Tinha como grande referência o seu amor à Eucaristia e por Nossa Senhora. Rezava a Nossa Senhora, jejuava em honra de Nossa Senhora às quartas-feiras, às sextas, aos sábados e nas vigílias das suas festas. Assistia diariamente à missa, embora só recebesse a Eucaristia por ocasião das maiores solenidades, e mandou construir, às suas custas, numerosas igrejas e mosteiros.
entre os quais o Convento do Carmo e o Mosteiro da Batalha. No final da sua vida, quando já o país estava em paz e depois de ter morrido a sua esposa, decidiu entrar no Convento do Carmo e passou a ser o Frei Nuno de Santa Maria. Foi impressionante para todos ver aquele homem, um dos homens mais importantes do país, a levar uma vida pobre, austera, penitente, dedicado àqueles que mais precisavam, aos pobres, de tal maneira que todo o povo o começou a chamar o Santo Condestável. Levava realmente uma vida santa. Foi o final do seu combate aqui na Terra, um combate que travou desde o princípio da sua vida. Um combate para ser amigo de Deus, para não pôr obstáculos à ação de Deus na sua vida. Percebeu em cada momento aquilo que Deus lhe pedia, porque sabia fazer oração. O grande combate pelo qual Nuno de Santa Maria é conhecido no céu não é o combate da Batalha de Aljubarrota ou outras coisas parecidas, mas é realmente esse combate da oração que ele venceu com a graça de Deus ao longo da sua vida. E talvez seja este, e assim pedimos a sua intercessão, o combate que nós também temos de travar, o combate da oração. O Papa Francisco dedicou uma das suas catequeses sobre oração precisamente a este tema. Chamou essa catequese o combate da oração e dizia nessa catequese que a oração cristã não é um passeio, não é assim uma coisa cor-de-rosa, com música bonita, uma pessoa sente-se muito confortável a rezar. Não. Diz o Papa, nenhum dos grandes orantes que encontramos na Bíblia e na história da Igreja teve uma oração confortável. A oração é verdade que dá paz, mas através da luta interior. E isso é aquilo que nos faz, às vezes, fugir da oração. Pomos outras coisas à frente, dizemos que já faremos mais tarde. É o combate, é preciso estar lá para esse combate. São Nuno de Santa Maria, ajuda-me a estar presente no combate da oração, a não fugir. A ser constante, mesmo quando o silêncio e a concentração sejam algo difícil. Que eu nesses momentos não me esqueça que não combato sozinho, que a oração é estar sempre diante de Deus, diante de ti, Jesus, com quem falo na oração, que me vês, que me ouves. E esta perseverança na oração dará frutos de santidade na nossa vida. O Papa Francisco, nesta catequese que referi, contava a história, algo que ele testemunhou quando estava na Argentina. A história de um casal que tinha uma filha de 9 anos com uma doença que os médicos não sabiam o que era, e depois conta ele que no hospital o médico disse à mãe: "Senhora, chame o seu marido." E o marido estava no trabalho. Eram operários, trabalhavam todos os dias. E o médico disse ao pai: "O bebê não vai superar a noite. É uma infecção, não há nada que possamos fazer." Aquele homem talvez não fosse à missa todos os domingos, mas tinha uma grande fé. Saiu a chorar, deixou a sua esposa com a criança no hospital, apanhou o comboio, fez a viagem de 70 km até à Basílica de Nossa Senhora de Luján, padroeira da Argentina, e lá, a Basílica já estava fechada, eram quase 10 da noite, ele agarrou-se às grades da Basílica e rezou toda a noite a Nossa Senhora, lutando pela saúde da sua filha. Eu vi isto, eu vivi isto. Aquele homem ali a lutar. No final, às 6 da manhã, a igreja abriu-se e ele entrou para saudar Nossa Senhora. Toda a noite lutou e depois foi para casa. Quando chegou, procurou a sua esposa, mas não a encontrou e pensou: ela foi-se embora. Não, Nossa Senhora não me pode fazer isto. Depois encontrou-a, sorrindo e dizendo: "Não sei o que aconteceu. Os médicos dizem que a situação mudou e agora está curada." Aquele homem que lutava com a oração obteve a graça de Nossa Senhora. Nossa Senhora ouviu-o e eu vi isto. A oração faz milagres, porque a oração vai direta ao centro da ternura de Deus, que nos ama como um Pai. E quando não nos concede uma graça,
dar-nos à outra que veremos a seu tempo. Vamos terminar e vamos pedir a Nossa Senhora, minha Mãe, ajuda-me a ter mais confiança em Deus. Ajuda-me a combater este combate da oração, a perseverar nele até ao final da minha vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.